Meus amigos, plebiscito ou referendo? No primeiro discurso que Dilma Rousseff, reeleita, fez, ela voltou a carga com a questão da reforma política e, pior ainda, com a intenção de fazer do Congresso um nada. Ao falar em plebiscito, ela simplesmente quer calar a boca dos representantes do povo. Ela quer ir direto às massas. Ato contínuo, nós tivemos o retruco das lideranças do PMDB, que é o principal esteio legislativo da Dilma, dizendo que plebiscito não, referendo sim. Qual a diferença? A diferença é que no referendo, antes é preciso que o Congresso aprove a propositura nos termos que lhe aprouver, e aí então submete a nação para que diga sim ou não à reforma pretendida. Isso significa dizer o seguinte: no referendo, o Congresso Nacional é voz ativa. No plebiscito, não. Plebiscito é democracia direta. É tudo que o PT tem pregado e tem querido fazer. Mas eu quero rememorar com vocês o significado político dessa proposta de reforma política. Quais são os pontos principais da reforma que o PT quer fazer? Em primeiro lugar, está o que eles chamam de proibir o financiamento de campanha por empresas privadas. É a tentativa de estatizar o custo das propagandas políticas. Isso é bom? Isso é muito ruim. Por quê? Porque descola definitivamente a sociedade política, a sociedade civil do processo eleitoral e torna a classe política autônoma em si mesma, que é tudo que o PT quer. Então, assim, os partidos políticos, os caciques, é que decidiriam qualquer coisa. Esse é o primeiro ponto, que é nefasto. Tem um que é ainda um pouco mais nefasto, que é o voto em lista. O voto em lista, ele é, na verdade, um instrumento para a canetada dos donos do partido, para quem controla o partido. Isso é muito ruim. E só faz sentido o voto em lista quando você tem eleições distritais, quando você tem uma série de outros mecanismos que nossa tradição política ignora. Então, o que o PT quer, mais uma vez, é fortalecer o centralismo democrático dos partidos. O voto em lista significa que só os apaniguados dos líderes é que poderão entrar na lista. E os méritos pessoais dos deputados não são avaliados. Sim, o mérito dos partidos. Não acredito que essa reforma prospere com a correlação de forças que emergiu no Congresso. O PMDB já está falando grosso, o PSDB ampliou sua representação, a gente tem aí um Senado muito mais conservador, muito mais experiente, tem homens muito superiores aos que saíram. A volta do Álvaro Dias, o senador José Serra, nós temos Ronaldo Caiado, que é um brilhante quadro da política brasileira. Eu acho que houve uma mudança de qualidade. Então, as proposituras dentro daquela casa lá, o Senado, serão muito mais difíceis de serem aprovadas. A vida de Dilma Rousseff não será fácil nessa legislatura. Bem, mas tem uma mensagem subreptícia por trás dessa proposta e que nós vamos ver acontecer de fato no país nos próximos anos, que é a tentativa da presidente da República de fazer uma fala direta às massas. Isso significa dizer o seguinte: a mobilização será permanente, o entupimento das vias públicas será cotidiano. A ação direta do tipo que fizeram na Editora Abril, destruindo as suas, vamos dizer assim, propriedades, poderá ser uma permanente forma de ação política. Isso é muito grave, isso aprofunda as divisões da nação, isso vai tumultuar a vida social e política e econômica, e não vai ser bom. Mas ela já disse a que veio. Essa proposta de reforma política mediante plebiscito é dizer o seguinte: eu estou mobilizando os movimentos sociais, as ONGs e quem mais
Peniguada do PT para ocupar as ruas e ficar fazendo desfile de slogans, atrapalhando o trânsito, atrapalhando a vida e piorando a qualidade de vida das grandes cidades. É isso que vai acontecer. Quando o presidente da República estimula isso, a coisa ganha envergadura. Nós já vimos o que houve no ano passado, aqueles movimentos de quebra-quebra lá, que não pararam, né? De queima de ônibus e de coisas equivalentes. A gente sabe que tem o dedo do PT, estima. A gente viu que o Gilberto Carvalho mandou incendiar pneus em Brasília, comprou pneus e mandou botar fogo nas vias. Uma vergonha o ministro do Estado fazer isso. Mas fez. Não foi o ministro do Estado, foi o PT que fez. Ele só liderou um instrumento. Meus amigos, não vai passar plebiscito sobre esse assunto. Dilma Rousseff vai colher sua primeira derrota dentro do Congresso se insistir nessa bobageira.